Olá, super queridos e super queridas, toda a assistência do Evangelho da Noite que pode estar assistindo de madrugada, de tarde ou pela manhã, né? Todos estão muito bem-vindos, muito bem acolhidos, serão visitados pelas equipes espirituais do egrégora do Evangelho da Noite, juntamente com a egrégora da Aliança da Fraternidade, a falange de nosso patrono São Francisco de Assis. Graças a Deus. Então nós queremos e estamos aqui hoje reunidos para realizar o culto do dia 9 de janeiro de 2025. É o segundo culto do ano. E queremos sintonizar com essa espiritualidade altíssima, essas verdadeiras caravanas espirituais de faixa vibratória alta, que vem trazer essa harmonia e essa reenergização para todos nós. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa sintonia com a leitura de uma página do livro Pão Nosso. E é a lição 24, Filhos Pródigos. Será que é pra gente? Filhos pródigos. E, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, aquela parábola, né, do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões que lhe foram aquinhoadas. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, reclamam, desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Isso entre aspas. É o dizer deles mesmo.
O mundo permanece repleto de filhos pródigos. E, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a estas. Que possamos todos estar atentos para que não nos cristalizemos no lugar do filho pródigo, ainda que já tenhamos estado nessa posição, mas hoje não mais, não tem necessidade disso. Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez aos teus pés para pedir a permissão para dar por iniciado esse culto do Evangelho da Noite, acontecendo em nossos lares, de forma que essa caravana espiritual seja muito bem-vinda, que todos esses amigos espirituais pertencentes à falange do nosso patrono São Francisco de Assis e as egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, assim como os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores e inspiradores, possam chegar até nós, para que possamos passar esses 43 minutos juntos na paz do Cristo, vivenciando essas vibrações maravilhosas, impregnando nossos lares com essas vibrações altíssimas e propiciando que seja feita uma sanitização dos nossos lares com encaminhamento dos possíveis miasmas para os lugares onde essas energias são transmutadas e, ao mesmo tempo, a reharmonização e reenergização dos nossos corpos, que são os nossos templos. Jesus abençoa o nosso lar, a nossa casa. Obrigado, Jesus, por o amparo, as vibrações de encaminhamento, de auxílio, de proteção que recebemos desde o último culto. E pedimos para que possamos, então, estar envoltos nessa vibração harmônica superior, para que possamos efetivamente sorver esses ensinamentos e colocá-los no nosso campo emocional, propiciando a elevação da nossa vibração. Obrigado, Senhor, e dá-nos a permissão para dar por aberta os estudos da noite de hoje e que nós possamos ter um culto cheio de luz, paz e amor. Vamos fazer isso dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 11, que é um capítulo longo, tá? Ele vai até o versículo 54. Mais longo do que isso são os capítulos que tem lá acho que é no Mateus, tem 70 e tantos versículos, mas a maioria é menor. E hoje, essa parte que nos coube, capítulo 11, versículos de 37 a 54, né? Que é de 37 a 41, o almoço do fariseu. De 42 a 52, os 7 ais. De 53 e 54, o epílogo do almoço. Então vocês veem que essas 3 estudos estão coordenadas. Começa com o almoço do fariseu e
passa pelos ais, né? Que é uma lição muito interessante, e acaba então com o epílogo do almoço, quando já está lá no almoço. Aí esse almoço com o fariseu, que o Lucas descreve no capítulo 11, de 37 a 41, só o Lucas que descreveu. Interessante, né? Tendo acabado de falar, pediu-lhe um fariseu que almoçasse com ele. E, havendo entrado, reclinou-se à mesa. Vendo isto, o fariseu estranhou, porque não se lavou antes do almoço. O Senhor, porém, disse-lhe: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e maldade. Insensatos! Acaso quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, em esmola o conteúdo, e eis que todas as coisas são limpas para vós. Aí vem a outra lição, que são os 7 ais. Aí vocês vão entender por que desse título. Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 52. Mas ai de vós, fariseus, começou, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai o discernimento e o amor de Deus. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitirdes aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, porque sois semelhantes aos túmulos invisíveis, sobre os quais passeiam os homens sem o saberem. Então lhes disse um dos doutores da lei: Mestre, falando assim, a nós também insultas? Qual é a dúvida, né? Está entre aspas. Mestre, falando assim, a nós também insultas? Respondeu ele: ai de vós, também doutores da lei, porque carregais os homens com fardos opressivos, e vós nem com um dedo vosso os tocais. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas que vossos pais mataram, e assim testificais e consentis nas obras de vossos pais, porque eles, sem dúvida, os mataram. Os mataram, e vós lhe construís os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas, emissários, e a alguns eles matarão, e a outros perseguirão, para que esta geração se peça
o sangue de todos os profetas derramando desde a fundação do mundo, para que esta geração se peça o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e a casa. Sim, eu vos digo que se pedirá a esta geração: ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da gnose, vós mesmos não entrais, e impedistes aos que entravam. Mas não acaba não, ainda tem o último tópico, que são só 2 versículos. A parte de comentário desse dos Ais é grande. É o epílogo do almoço. Quando saiu de lá, os escribas e fariseus começaram a irritar-se terrivelmente e a importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhe ciladas para surpreender algo de sua boca. Mais profundo do que isso, impossível, né? Olha isso, gente. Quer dizer, isso vem se intensificando. Eles já estavam fazendo isso, né? Vamos lembrar que esses escribas e fariseus, eles já estavam lá no meio do povo, nas periferias, assistindo às pregações de Jesus, vendo os milagres, né? Vendo milagres assim, entre aspas, milagres, né? Eles estavam lá vendo os feitos, né? A questão de exorcizar o obsessor, né? Botar os espíritos, eles, na Bíblia aparecem espíritos imundos, mas são espíritos comuns, né? São obsessores, alguns lá são obsessores, são encostos, né? São aquele espírito que às vezes é até um familiar, um parente antigo que gosta de você e que fica ali do teu lado porque ele não tem para onde ir, né? Ele não acredita em nada, ele não consegue nem ver os guias dele, e eles não conseguem ser conduzidos. Então ele vai ficar perto de quem ele gosta, que tem uma vibração mais harmônica, e aí começa a atrapalhar. Mas tem os obsessores mesmo, que seguem aquele espírito que fez o mal para eles ou para a família deles e segue durante gerações, às vezes, né? E aí, ali tem uns que quando ele chega perto, ele nem precisa falar nada, o obsessor já sai fora. Porque tem toda uma equipe espiritual com Cristo, né? Imagina as falanges, inúmeras falanges de anjos, arcanjos e espíritos evoluídos que vêm com Cristo e já vêm fazendo envolvimento da parte espiritual, encaminhando, né? Alguns ainda não conseguem ver a luz, então eles não vão ser encaminhados de imediato para um lugar onde eles possam reprogramar as suas vidas, mas eles vão para lugares de tratamento, de um repouso, de um adormecimento, até que as energias deles possam estar mais equilibradas, né? Ao assistirmos o Evangelho da Noite e participarmos de cultos, nós vamos fazendo essa reharmonização das nossas energias e dando a possibilidade de que novas energias curativas e das falanges superiores cheguem até nós, trazidas
por essas verdadeiras cascatas harmônicas de espíritos que às vezes pegam uma luz, uma vibração muito alta que a gente nem ia chegar aqui ao plano terrestre, né? Imagina uma luz vinda de Maria, e eles vão fazendo a adaptação para o nosso orbe até de nível em nível vibracional, harmônico, até chegar numa vibração que possa interagir com a nossa essência e nos beneficiar, né? Antes disso, há toda a espiritualidade que está trabalhando, né? No caso aqui, o Evangelho da Noite, mas em muitas outras obras e sessões e trabalhos, né, espirituais junto às várias instituições, né, vários templos. E aí, o almoço com o fariseu, tendo acabado de falar, ele estava falando lá, estava condenando essa geração má. Essa geração má são esses aí, os mesmos, fariseus. Ele acabou de falar que é um pessoal que ele já fez todos os sinais, né? Tanto os de conhecimento falados, quanto os sinais de físicos, né? De curar o coxo, fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. E nada disso abalou os sacerdotes, sumos sacerdotes e os fariseus. Então, mas tem um fariseu, esse fariseu aqui, a gente não sabe assim, quantos por cento de, vamos dizer, aquela questão do olho simples, o quantos por cento de convertido ele estava querendo que receber a visita de Jesus, e o quanto ele estava querendo um motivo, uma maneira de pegar Jesus na esquina, né? Então, tendo acabado de falar, aquilo lá, aquela lição que ele estava dando no culto passado, que ele estava falando para essa geração má, geração de sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, esses que são ligados ao templo, à religião, e esses que são a própria religião, né? Eles falam pela religião e é através deles que o Cristo vai ser condenado e crucificado. E aí, quando ele estava dando essa lição lá, ele fala, aí continua, né? É a continuação do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, e agora indo para o seu final. Almoço com o fariseu. Tendo acabado de falar, Jesus pediu-lhe um fariseu que almoçasse com ele. E, havendo entrado na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Vendo isto, o fariseu estranhou, porque não se lavou antes do almoço. É aquele negócio, numa outra passagem, né, que o Cristo também é convidado para comer na casa de fariseus, e vão também os apóstolos e os amigos dos fariseus, os outros fariseus, falando, nossa, comentando com o próprio Cristo, né? Mas os seus discípulos não porque aqui, tem que explicar isso. Vendo isto, o fariseu estranhou porque não se lavou antes do almoço. Os judeus, toda vez que chegam da rua, eles lavam as mãos. Não é se lavou, não é tomou um banho inteiro, não. Nem tem água para isso lá. É antes de comer, lavar a mão. Isso há 2000, você imagina, hein? Isso aí há 2000, muito antes de Cristo até. Vou falar 2025, mas isso é um costume que vem de longe. E eles tendo pouca água. E vocês sabem que hoje em dia ainda é muito difícil você fazer as pessoas, quando chegar da rua, lavar a mão. Antes de comer, lavar a mão, né?
acabamos de passar numa pandemia em que as pessoas, os sanitaristas, os médicos, as pessoas de ciência tiveram que pedir, pelo amor de Deus, lavem as mãos sempre. Né? E aí, né, no caso da pandemia, era todo lugar que você chegasse. E aí, ele não se lavou a mão. O fariseu estava olhando lá. O Senhor, porém, disse-lhe: agora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade, que é um desbamamento daquele. Mas os seus discípulos não lavam a mão? Ele fala: o mal não é o que entra na boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. É aquilo que é gestado dentro de você e você profere. O que o Cristo está falando com essa passagem de o mal é o que sai e essa daqui? Jesus Cristo era porco? Não. Ele está chamando a atenção para o peso e a importância que se dá a uma coisa e a outra, que é a revolução, a reforma íntima, é você observar os seus valores, os seus pensamentos, a vibração que você emite, né, para cima do irmão, é a sua reforma íntima, né, e que são os valores que tem por dentro, né? Então ele está chamando, não é deixar de fazer aquilo, não é o Cristo está advogando a falta de higiene, não. Ele fala que o Senhor, porém, disse-lhes: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Insensatos, acaso quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, que façam a mesma observância, né? Dai, porém, em esmolas o conteúdo, e eis que todas as coisas são limpas para vós. Então, assim, é a ação. Claro, a ação, essa ação que é gestada dentro da gente. Entendeu? A minha bocejada habitual. Por quê? Os fariseus eram aqueles que tinham uma observância máxima, até maior do que os dos sacerdotes, né? Dos saduceus, dos sacerdotes e dos principais do templo e sumo sacerdote. Eles observavam todas essas coisas de dia, quantos metros, quantas velas tinha que acender, quantas orações tinha que fazer, a vida toda regradinha, né? Eu estou falando mal contra isso? Não. Cada um sabe do que necessita. Então, se alguém vai lá e vai rezar 150 Ave Marias, que é o rosário todo, ou se a pessoa se predispõe a rezar o terço, que são só 50, então a pessoa está procurando uma coisa para si. A pessoa está glorificando e santificando aquele fazer. É através daquele fazer que ela vai ter a união da mente dela com a mente cósmica universal, com Deus. É através daquele fazer que ela vai fazer a vibração dela melhorar um pouco mais. Mas também você pode fazer, e aí o que o Cristo está chamando a atenção, você pode fazer todas essas práticas exteriores e ficar na prática exterior. Esse é que é o problema. E dá um peso desmedido, né? Como quando o Cristo passa com os discípulos, os apóstolos, pela plantação de milho,
e permite que os apóstolos colham algumas espigas para comer. E não estava na época sagrada, né? Não é agronegócio. Não estava na época, não podia fazer isso, fazer colheita naquela hora, naquele momento. E aí o Cristo fala: ué, mas vocês não sabem que um dos profetas lá, os seguidores dele estavam com fome, ele pegou a comida do altar, da oferta, da proposição, que foram o que eles fizeram, né? Eles pegaram as espigas que iam ser ofertadas no altar. Mas eles estavam com fome física desse plano. E aquelas espigas eram um alimento que estava ali disponível. E outras espigas poderiam ser colhidas para serem ofertadas. Isso é uma intenção. Isso não é uma prisão. Então, o que o Cristo está chamando a atenção é isso. Os rituais, eles existem para facilitar o homem chegar a Deus. Entende? É uma frase linda, que é: as religiões, elas não são uma rede que Deus faz para pegar os homens. Elas são redes que os homens fazem para pegar a Deus. Já pensaram sobre isso? É o que eu falo sempre. Esses rituais todos, a musiquinha que eu ponho aqui, o incenso que eu acendo, a espiritualidade superior não precisa de nada disso. Quem precisa disso sou eu. A música me traz uma paz, o cheiro do incenso me permite sintonizar com a atmosfera e tornar a atmosfera mais leve, uma vibração maior. Entende? Isso não é para entidade. Entidade nenhuma precisa disso, das evoluídas. Isso é para gente. Isso é uma concessão maravilhosa, divina de Deus para com a gente. E aí ele fala que limpam com esmero os exteriores e o vosso interior está cheio de rapina e maldade. E aí ele fala: mas olha, quem fez lá de fora, esse mundo, fez também acesso às interioridades. E aí, voltando lá para fechar esse almoço, aí ele vem condenando com os 7 ais, né? Então ele agora vai passar a pontuar, né? Ai de vós, fariseus, porque dai dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai o discernimento e o amor de Deus. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitirdes aquelas. E aí ele vai falar dos 7 ais, né? 7 atitudes condenáveis que esses fariseus e outros tantos fazem, né? E negligenciando realmente a união com o Pai. E aí o último ai é muito profundo. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da gnose. Gnose é conhecimento. Vós mesmo não entrais, que eles não tinham os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E impediste aos que entravam, porque não precisa pertencer à religião, nem ser doutor da lei, para você ter acesso. Vamos lembrar que todo mundo que já fez aí a sua ascensão, antes mesmo de que tivesse o Espiritismo, que nos ajudou a entender tudo isso. Então, quando saiu de lá o Cristo, os escribas e fariseus começaram a irritar-se terrivelmente e a importuná-lo com muitas perguntas para fazer pegadinha.
armando-lhe ciladas para surpreender algo da sua boca, para que ele dissesse alguma coisa que eles poderiam então reprovar o Cristo, né? E mesmo incriminá-lo, que era o que eles estavam procurando, né? Incriminar o Cristo, ter um motivo para condená-lo. Isso depois que eles chegaram à conclusão que depois que ele ressuscita Lázaro, aí assim, cadê? Ainda está cobrando sinal? Aí ele ressuscitou Lázaro, aí eles falam, realmente agora não tem mais para onde ir, temos que matá-lo. E aí passam a seguir o Cristo para poder pegar alguma coisa que o incrimine. E depois só vão conseguir incriminá-lo com calúnias, né? E é interessante, né? Porque um dos mandamentos, eu não entendia muito qual era a importância, né? Não levantar falso testemunho. Era o que havia na época, era a maneira de você jogar, e depois na Idade Média, vai ser a maneira de você se livrar dos seus inimigos, para eles serem jogados na fogueira, né? Então agora nós vamos passar para o nosso passe, nos colocando de forma receptiva da espiritualidade para recebermos esse fluido das camadas altíssimas da espiritualidade. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite,
aos nossos guias e protetores espirituais, espíritos protetores individuais e de família, que nós possamos, Senhor, envolvidos por toda essa espiritualidade, fazermos essa mudança vibracional em nós, de forma que nós possamos levar para o mundo essas vibrações auridas aqui, que nós possamos beneficiar os lugares aonde convivemos, aonde passamos, na nossa vizinhança. Sejam abençoados todos os meus vizinhos, no ambiente de trabalho, nos lugares aonde nós dividimos esse trabalho com os nossos próximos. Agradecer, Senhor, a todos esses espíritos que nos envolvem e nos auxiliam, das diversas egrégoras e esses guias e protetores nossos, individuais e de família. Jesus abençoa, Senhor, a todos esses nossos irmãos que caminham conosco e que estão necessitados, Senhor, e que estão, evidentemente, no raio de ação desse culto, que todos possam receber de acordo com os seus merecimentos, suas necessidades. Jesus, queremos humildemente mandar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, para toda essa espiritualidade e essa humanidade encarnada e desencarnada, para todos os líderes espirituais encarnados e desencarnados, que todos recebam humildemente o nosso quanto de luz. E também, Senhor, para todos esses líderes materiais, Senhor, quer seja prefeito, governador, presidente, ou pessoas que lideram grandes volumes de dinheiro, que os seus atos influenciam na vida de milhares de pessoas. Pessoas que estão à frente de organismos internacionais, como a ONU, a OEA, a Human Rights, que todos possam ser abundantemente abençoados. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas intenções e as nossas demandas. Nosso Senhor Jesus Cristo possa dar-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana envoltos por essas vibrações crísticas.